os nossos corações, as nossas mentes, para receber aquilo que o Senhor já preparou para nós. Deus, eu te agradeço e te louvo nesta hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Aleluia, Jesus. Para mim é um motivo de grande alegria estarmos aqui mais uma vez na presença do Senhor, na casa do Senhor. Sabemos que os dias são difíceis, mas Deus está no controle de tudo. Amém? Aleluia. Eu convido a todos a abrirem suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 21. Hoje nós vamos fazer algo um pouco diferente, que geralmente eu peço para a igreja abrir e ministro em cima da pregação, da palavra do texto central. Mas hoje eu vou deixar Apocalipse aberto, nos capítulos 21 e 22, e vou fazer a ministração em cima de trechos bíblicos que eu anotei, para não ficar folheando o tempo todo. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, que todos abram as suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 21. Aleluia. Eu vou estar lendo aqui nas minhas anotações. Eu coloquei os trechos acerca da pregação de João Batista, nosso Senhor Jesus. Amém? Lá em Mateus 3, versículo 2, diz assim: era fala de João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Agora, Mateus capítulo 4, versículo 17, já é a fala de Jesus, que diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas o foco da igreja ainda é a mesma. Por quê? Porque nós continuamos pregando: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. E para a gente chegar nesse reino, nós não chegamos de qualquer jeito. Por quê? Porque João Batista e o nosso Senhor Jesus, eles falam acerca de arrependimento. É simples. Porque se é para se arrepender, é porque algum princípio ele foi quebrado. O primeiro princípio foi quebrado através de Adão. Quando Deus falou com ele: filho, todas as plantas comerás, mas dessa fruta, dessa árvore, você não comerás. Porque se você comer, certamente morrerás. A palavra do Senhor não vai mencionar o período que Adão ficou sem tocar na árvore. Mas a partir daquele momento em que Adão tocou no que não era dele, ele foi banido. Então o que aconteceu? A natureza mundana, a natureza pecaminosa, adâmica, ela entranhou no homem. Ou seja, todos os dias o homem comete pecado. Ah, mas é porque eu fui para a igreja agora que eu vou deixar de pecar? Não. A diferença, irmãos, entre pecado e iniquidade. O que é pecado? Pecado é quando a gente não consegue, porque nós não somos perfeitos, não conseguimos viver sem pecar. É um deslize que a gente faz, é algo que a gente pratica, mas que a gente não gosta. E a iniquidade é algo em que o homem pratica sabendo que está errado, mas permanece fazendo. Então, o que acontece? Para o pecado tem perdão, para a iniquidade tem justiça. Amém? Amém.
E naquela época, para quem não sabe, já até os dias de hoje, o pecado, ele não é simplesmente algo que a gente vê. Ele transmite um cheiro ao céu. Ou seja, ou melhor dizendo, ele transmite um fedor, um mau cheiro. E esse mau cheiro, ele chega nas narinas do Pai Todo-Poderoso. Aos olhos de Deus, o homem não pode ter acesso ao céu se estiver contaminado. Então Deus entende que precisa enviar os seus profetas, assim como Ele fez com João Batista, assim como Ele fez até com nosso Senhor Jesus, o principal dos profetas, que foi o Filho de Deus. Aleluia! Para poder alertar o povo, porque se continuar, ninguém entra. Mas existem pessoas eleitas, e essas pessoas eleitas têm que passar pelo arrependimento para alcançar o céu. E se Deus não enviar pessoas para falar acerca do arrependimento, muitos acharão que vão poder entrar de qualquer maneira. Mas só que existe uma coisa: de qualquer maneira, não entra. Então Deus sempre vai enviar alguém para falar, sempre vai alertar a sua noiva, principalmente nos dias de hoje, que nós estamos vendo se cumprir as Escrituras e muitos dormindo, mesmo muitos sabendo que está escrito, ora, estão vendo o cumprimento, mas mesmo assim, muitos ainda permanecem na prática do pecado. E aí o que o Senhor faz? Levanta eu e você para falar, está errado. Não é menosprezar a pessoa, não é tratar ela de qualquer modo, não, mas é alertar, porque esse é o papel do profeta, esse é o papel da igreja. Porque quando nós estamos juntos em unidade, porque quem não sabe, muitos aí falam assim, mas eu que sou a igreja. Mas só que Jesus, ele nos ensinou que para ser igreja nós temos que estar ligados a um corpo. Se a gente não está ligado a um corpo, não temos como ser igreja. Jesus, quando ele começou o ministério, ele foi chamando os discípulos: vem e segue-me. A partir daí, o ministério de Jesus começou. Ele sendo a igreja, ele sendo o membro, a cabeça da igreja. Em seguida, os discípulos. Em seguida, os apóstolos, acompanhando ao Senhor Jesus. E aí o que acontece? Foram quebrados muitos princípios. Princípios esses que nos impedem de chegar ao céu. Por que será que existem placas para avisar que algo não pode ser feito? Por que existe uma placa de não estacione, garagem? Porque alguém quebrou o princípio e estacionou onde não é para estacionar. Por que existe a placa dizendo não jogue lixo, mesmo sendo óbvio? É porque existiu alguém que quebrou o princípio e jogou o lixo no chão. Então, quando Deus fala arrependam-se, é porque o princípio, ele foi quebrado. Pecado hoje em dia não deixa mais as pessoas tristes. Muita gente comete pecado e continua pregando. Muita gente comete pecado e continua louvando. Não entende que o princípio foi quebrado e precisa arrepender-se. O interessante disso tudo é que quando João Batista e nosso Senhor Jesus começaram a pregar arrependam-se, muitos começaram a questionar: eu vou me arrepender de quê? A natureza pecaminosa já estava tão entranhada na pessoa, nos homens, que eles já não entendiam quando cometia pecado. E o interessante que o que mais o inimigo fala
através da boca dessas pessoas é: isso não tem nada a ver. É ou não é? Verdade. Se você for falar, a pessoa fala logo: isso não tem nada a ver. Só que eu vi um demônio manifestar dizendo: isso não tem nada a ver. E aí? E deu uma gargalhada bem alta. Por quê? Porque é exatamente isso que ele está colocando na boca das pessoas. Existem coisas de fato que não tem nada a ver. Mas existem coisas que não mude não, para ver se entra no reino. Hoje eu quero falar acerca do reino de Deus. Para a gente alcançar esse reino existem critérios. Aí muitos vão falar: arrepender de quê? De viver na carne, de viver no pecado, de viver na iniquidade. Como eu disse aqui, eu já vi pastores cometendo pecado e ainda continuar no altar. Cometeu o adultério, chegou na igreja e falou: olha, igreja, eu cometi adultério, vocês me perdoam? Perdoar é o de menos. O que a pessoa tem que entender é que o altar é santo. Se cometeu pecado, a pessoa tem que ser disciplinada, independente de quem seja. Pode ser a pastora Charlene cometendo pecado, ela tem que ir para o banco. Por quê? Porque isso é respeito ao altar de Deus. Antigamente, para se entrar, para ter acesso ao altar, os sacerdotes, se eles tivessem pecado, eles morriam lá. No momento em que acessava o altar. Então o que acontecia? Eles tinham um cinto. E nesse cinto tinha que amarrar uma corda. Porque do mesmo jeito que ele entrou, nem todo mundo podia entrar. Porque se entrasse em pecado também poderia morrer. Então aí o que acontecia? Se porventura ele tivesse pecado e morresse lá, a corda era puxada com o corpo dele. Para você ver como o altar é santo. O altar continua santo nos dias de hoje. Aleluia. O altar continua sendo um lugar onde nós temos que estar com as vestes limpas. Ah, pastora, mas a senhora comete pecado. Sim, todos os dias. Mas eu não gosto de pecar. Eu não gosto do pecado. E todos os dias eu peço perdão ao Senhor. Mas existe a iniquidade. A iniquidade é quando a pessoa, ela meditou em cima daquilo que ela queria praticar. Ela está consciente. E aí aqui nos Gálatas 5, eu vou estar falando acerca das obras da carne. Porque muitos não entendem por que eu tenho que pedir perdão, o que eu tenho que mudar. Aqui em Gálatas vai dizer, Gálatas 5,19: ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias, as coisas semelhantes a essa, contra quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Então, a palavra do Senhor, ela já nos mostra quais são as práticas que não permite que eu e você venha ter acesso ao reino de Deus. Já aqui em Apocalipse 21:8 diz assim, mas quanto aos medrosos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre,
que é a segunda morte. Está dando para entender? Amém. Aleluia, Jesus. Em Apocalipse 22:15 diz: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo que ama e pratica mentira. A palavra do Senhor, ela é um manual, a qual é por aqui que nós seguimos as instruções. Muitos falam assim: eu não consigo seguir as regras da Bíblia não, aquilo ali é muito duro. Mas só que é o seguinte, isso aqui não são regras, simplesmente. Isso aqui é uma proteção. Isso aqui Deus está alertando: olha, meus filhos, não pratiquem tais coisas, porque dessa forma você não entra, não acessa o reino de Deus. Só que muitos entendem isso como algo que vai ferir aquilo que ele acredita. O achismo, então, hoje em dia, toma conta de muitas pessoas. Eu acho isso, eu acho aquilo, que isso não tem nada a ver. Teve um momento em que eu estava ministrando aqui até acerca de músicas mundanas. Eu quero só que vocês entendam uma coisa: aquilo que não é criado para Deus é criado contra Ele. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Se não foi criado para dar glória, para a edificação da sua vida, ele foi criado para destruição. Então o inimigo, ele vai usar de vários tipos de ferramentas. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele sabe do que eu gosto e do que você gosta. O inimigo sabe exatamente como chegar no núcleo do seu coração, no sentimento. Aí você vai e cede, porque você vai falar assim: se eu ouvir uma musiquinha dessa tão bonitinha, a letra tão bonita, tão linda, toca lá no fundo assim, mas você não sabe que o inimigo está trabalhando através disso. Gente, a palavra do Senhor, lá em Malaquias 3,18, vai dizer assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Existem pessoas que não servem a Deus, mas não sabem. Por quê? Porque estão sendo ensinados de maneiras erradas, porque não está tendo aprofundamento bíblico. Porque, irmão e irmã, meus filhos, se a gente não lê a palavra de Deus, a gente pode ser manipulado por qualquer falsa doutrina. Se a gente não se aprofunda na palavra de Deus, a gente vai ficar sem entender o que é certo e o que é errado. Por que a gente sabe? Por que a gente conhece? Porque a gente lê, porque a gente estuda. Nós temos um manual que está ao nosso alcance. Deus deixou para a gente. Ele vai dizer lá em Josué: medita na lei dia e noite. Que eu acho muito interessante. Gosto muito de falar do nosso amigo em comum, presbítero Paulo. Ele tem o costume de fazer a leitura diária, mas não só uma vez. Ele lê ainda várias vezes durante o dia. Eu acho isso interessante, porque às vezes nem nós conseguimos fazer várias vezes ao dia, porque nós temos assim uma vida tão corrida. Mas o que acontece é as prioridades. Ele também trabalha o dia todo, e mesmo assim ele ainda consegue fazer por várias vezes durante o dia a leitura da palavra. Então uma pessoa que ela medita dia e noite na palavra, é quase que impossível
É quase não, é impossível ela ser lesada por um pregador. É ou não? Impossível uma pessoa que lê a palavra de Deus constantemente ser enganada. É por isso que a palavra também vai dizer que, se possível fosse, até os meus escolhidos seriam enganados, mas os escolhidos, eles leem a palavra. Aleluia. Aí teve uma vez, eu estava lendo numa rede social, estava tendo uma enquete falando acerca daqueles que são analfabetos. Hoje em dia não existe mais desculpa para não ler ou não ouvir. A palavra, ela não está somente escrita hoje. Tem aplicativos também que fazem a leitura para a pessoa. Então não tem mais esse negócio de a pessoa analfabeta vai ficar inocente. Não. Se ela quiser, ela pode ouvir. Tem vários aplicativos aqui no meu celular. Tenho 2 aplicativos que eu ouço a palavra quando eu não posso ler. Esses dias eu estava vendo o pastor. Quando ele não consegue ler, ele bota um vídeo, bota um filme evangélico ali acerca da palavra de Deus. As coisas de Deus estão gritando: filhos, se preparem, porque o reino de Deus é chegado. Se Jesus e João Batista naquela época já pregavam assim, imagina hoje. Nunca teve tão perto a volta de Jesus. Aleluia. Olha bem, se até para ofertar ao Senhor devemos ter uma boa conduta, estar bem com Deus e com o próximo. Eu até duvido alguns pregadores falar disso. Duvido, porque muitos visam, isso aqui. Mas eu vou falar a verdade para você. Se você não estiver bem nem com seu irmão, não adianta você ofertar, que Deus não recebe. Meu foco não é dinheiro, meu foco não é o seu dinheiro, não. Meu foco é a sua salvação. Aleluia, Deus. E se eu quero ver um povo no reino de Deus, eu tenho que falar a verdade. Amém. Independente se vai doer em alguém ou não. Olha o que está escrito lá em Mateus. Assim, portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e aí te lembrares de teu irmão, se tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai conciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Depois vem e apresenta a tua oferta. Mas sabe por que tudo isso também? Porque Deus, Ele ama a mim e a você. Então Ele tem que te alertar: meu filho, ande desse jeito, que desse jeito você vai chegar no reino de Deus. Aleluia. Tudo que a gente faz vai estar apresentado diante de um tribunal. Então não adianta esconder. Para começar, existem 7 espíritos, que são os 7 olhos de Deus que estão sobre a terra. Só para começar. Tem um anjo que tudo que você faz ele anota com caneta de diamante, para que não apague. Porque que lá em Apocalipse vai dizer que vão se abrir livros e livros. Porque vai ter o livro da vida com o meu nome, com o teu nome. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas vai ter livros com as nossas ações. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, vai dizer assim, porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. Quando eu li isso aqui, a primeira vez que eu li,
acerca disso, só que eu me tremi toda. Eu falei, eita Jesus, vai vir tudo para o povo ver. Vai vir tudo à tona, porque a palavra de Deus também vai dizer que não existe nada encoberto que não seja trazido à luz. Aleluia a Deus. Nada encoberto que não seja revelado. E Deus, Ele deixou essas informações para mim e para você. Veja que Deus é zeloso, maravilhoso, amoroso. Aí tem gente que fala assim, mas Deus vai vir com a justiça. Ele tem que vir com a justiça, porque Ele é a justiça. Mas Deus é amor, Ele tem que ser o amor, porque Ele é o amor. Ele ama a mim e a você tanto, que Ele deixou tudo para que eu e você pudéssemos alcançar a Bíblia. Mas só que a mensagem de hoje foi justamente falar acerca do reino de Deus. Saiu João, saiu Jesus e falou: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Que reino é esse? Agora que eu vou começar a ministração aqui. Peraí. Aleluia a Deus. Apocalipse, capítulo 21. Quem puder me acompanhe, por gentileza. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, e nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que estiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. O 8 eu já li, eu vou pular aqui, vou direto para o 9. E veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro
para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. 12.000 estádios. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe. E a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo, safira, o terceiro, calcedônia, e o quarto, esmeralda, o quinto, sardônica, o sexto, sárdio. Vocês sabem que pedras são essas? Para você entender que tudo que Deus fez lá nesse reino é precioso. O sexto, sárdio, o sétimo, crisólito, o oitavo, berilo, o nono, topázio, o décimo, crisopraso, é um nome assim. O 10º, jacinto, o 12º, ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida. 22. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça